falam. Assim como os pomeranos sofreram discriminação muito grande aqui, teve período que proibiu até os pomeranos passar numa propriedade falando na sua língua. Hoje é bilíngue, hoje tem escola bilíngue, isso é um avanço, é reconhecer a identidade desse povo. Então, os ciganos... E aí, Perli, só saudando aí, né, todas as pessoas que estão entrando, né, ao comitê Lula Livre, aí na pessoa da Ivana, Berenice, Daniela, a Terezinha Mansur, o Gilson, a Graça Castelã, o Matheus, a Amanda, a Natiele, Tágua, Felipe, a professora Jusilene também acabou de entrar. Então, assim, quando você fala aí da própria linguagem dos ciganos, e quando você se propôs, né, de falar dos ciganos, mas também dos outros povos tradicionais, Sim, né? sim. E se quiser já relacionar um pouco com os outros povos, com os indígenas, Sim. nessa questão da língua, que não é um povo só, não é? São vários povos, são várias linguagens. Essa é uma maior dificuldade da política pública, porque às vezes as pessoas fazem uma generalidade. O cigano tem suas características, estando ou não no acampamento. Mesmo que ele esteja, mesmo que ele seja um professor, ele é um cigano. Ninguém diz que o italiano deixa de ser italiano pelo fato de ele ser professor ou ser lavrador. Ele é o italiano. Assim como o pomerano, já tem pomerano em montões de carros. Então nós precisamos entender isso. Então a política precisa, não só para o cigano, mas também para os pomeranos, que nós, quando criamos quando foi criado o Conselho Nacional da Promoção da Igualdade Racial, um esforço muito grande, a gente conseguiu levar, foi uma pomerana, acho que é de Águia Branca, se não me engano, ela foi para o Conselho Nacional da Promoção da Igualdade Racial, e também uma cigana. Agora, nós temos que lidar também aqui no Espírito Santo, nós temos os índios, os tupiniquins, os guaranis, são particularidades, são povos com identidade. Aqui tentaram, uma vez, dizer que não tinham, os tupiniquins não eram índios porque eles não falavam uma língua própria. Você imagina, praticamente quase extermina esse povo, impede que eles tenham a língua, não ensina nas suas escolas e reprime. E depois diz que eles não são... E os índios têm uma capacidade, os índios que vivem hoje no Espírito Santo, têm uma importância muito grande na sua capacidade de resistência. E são grandes negociadores de diálogo, os tupiniquins e os guaranis. E os guaranis chegaram aqui também de maneira muito interessante, eles vieram do sul, caminhando. Ele tinha uma guia espiritual, Tatainti. É uma mulher que era uma guia espiritual dos guaranis. Ela tinha uma força, uma influência muito grande. Devia ter homenagem a essa mulher. Às vezes, ela conseguia trazer índias para se casar, trazer até de São Paulo, de outro lugar, para casar com os índios daqui, para que a população pudesse crescer. Ou o contrário, quer dizer, ela tinha uma identidade. E é uma coisa importante, Ivonete, e eles, nessa caminhada, acho que é um dos povos mais religiosos, que tem uma religiosidade maior, talvez sejam os guaranis. Eles falavam, muitas vezes, eles diziam que nessa caminhada que eles estavam fazendo, eles estavam querendo encontrar terra sem males, um lugar onde o mar se abriria e eles iriam para lá. Então, alguns acreditam que é próximo de Aracruz. Um dia eles poderão atravessar para a terra sem males. Isso é uma coisa interessante. Agora, também precisa respeitar. Tomar as terras dos índios aqui no Espírito Santo, primeiro, se é que não tinha índios. Já que não tem índio, vamos dar as terras para alguém. Aí deu para Aracruz. Depois usou repressão contra eles, porque lá tinham os caboclos. Aí caboclo não pode ficar na terra de índio. Ora, se não tem terra de índio, não. Então foi uma luta muito grande, e a resistência dessa gente é muito grande, tá? Dos tupiniquins, dos guaranis, eles têm suas tradições, suas culturas. Então é preciso a saúde, a educação, respeitar a sua língua, respeita um pouco, então respeitar. E atenção, você imagina o coronavírus pode fazer mais vítimas nessas comunidades que têm um menor grau de resistência. Pode fazer não, né, Perli? Já está fazendo. Tem não só no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro está acontecendo esse fenômeno. Então, como no passado também, para tomar as terras dos índios, os não índios ricos levavam para lá roupas contaminadas e davam para os índios, e depois os índios morriam em grande quantidade, além de servir com armas. Mas, então, os índios precisam ter uma atenção especial da área de saúde. A saúde precisa levar em conta.
existia uma espécie no Ministério da Saúde tinha uma área específica que cuidava dos indígenas. Esse presidente atual, esse verme, que eu direi, eu estou usando assim porque eu não tenho outra palavra mais adequada. Ele está tentando, ele está praticamente querendo acabar com essa. Não, atendimento é tudo igual, é tudo igual. Então, é preciso uma atenção especial à saúde, à educação, e ajudar até a resgatar a língua, que algumas vezes, alguns povos têm algumas pessoas que podem ajudar a resgatar essa língua, sendo que os guaranis falam bem a sua língua. Então, essa atenção é muito precisa, nós temos que estar atentos, porque nós, sem querer, atropelamos os outros. A gente faz uma generalidade. E direitos humanos ensina a gente a entender a diversidade, respeitar e valorizar. Porque sempre então, achar que o índio, não, é tudo igual, né? Eu escuto algumas pessoas falando que são poucos índios para muita terra, mas quando o latifundiário tem 10, 20 mil alqueires de terra, um sozinho, que não trabalha, eu nunca vi um latifundiário trabalhar, eu já vi ele botar gente trabalhar, mas ele mesmo não trabalha. Ninguém acha que é muita terra. Mas quando os índios estão lá, assim como Raposa do Sol, quando aquela terra foi efetivamente reconhecida como uma terra indígena, criou um problema imenso. Diziam, muitos índios para pouca terra. Aí você viu, lá tinha do ponto de vista da densidade, era muito maior do que na maioria das fazendas existentes no Brasil. E, aliás, aquelas terras foram conquistadas por causa dos índios. Aí, Perli, então, aí tem os quilombolas. Os quilombolas da aí, relação, então, só um minutinho, da relação com a terra. Né? Aí os povos indígenas, os povos da Amazônia, né? Que estão... ontem eu vi a situação da Amazônia é de calamidade total. Então, a relação dos povos tradicionais com a terra é muito diferente do que a nossa. É uma relação de filiação. A terra é mãe. Todo o cuidado, o carinho com essa terra, né? O amor, a paixão por essa terra. Então, assim, nós não podemos comparar o nosso jeito de pensar com o jeito dos ciganos, dos indígenas, dos caboclos, né? Pensar e ver a relação com a terra. Sendo que os ciganos têm menor apego à questão tanto da terra, eles são nômades, eles gostam mais até hoje. Embora na Europa tinha alguns agrupamentos ciganos que viviam nos rios, com os barcos, eles eram ciganos, andavam paravam em algum lugar, então eles diziam, nós somos também do mar, nós somos da terra e somos do mar, e os nômades. Então, mas eles têm um papel muito importante da valorização da terra onde eles pisam. Eles falam muito isso. Se você, naturalmente, você viu em Goiás, aqui no Espírito Santo, onde uma pessoa recebia um acampamento cigano, eles, muitos e muitos anos, falavam, lá naquele lugar tem uma pessoa que nos cedia sua terra para a gente ficar lá. Então, agora tem os quilombolas, que é um outro tema que, às vezes, custou, e agora esse presidente está dizendo que não vai reconhecer as terras quilombolas. Os quilombolas é um exemplo de resistência, de luta, porque foram os negros e os índios que primeiro deram sentido à palavra liberdade, sonho de liberdade. Os índios, massacrados, mas eles lutavam porque eles eram livres e queriam continuar livres. E os negros foram trazidos como escravos, escravizados, morreram em uma quantidade, quase a metade morreu pelo caminho, e quando chega aqui, quem dá identidade à palavra liberdade, literalmente, eram os quilombolas, porque eles saíam dali e queriam conquistar espaço, e eles não queriam escravizar ninguém, queriam ser livres. E muitos movimentos que tem na nossa história, são movimentos, inclusive, até importantes, eles queriam independência, queriam separar isso, conquistar direito. Importante. Mas quase todos eles queriam manter os seus escravos. Tem muitas figuras ditas importantes que que eles tinham escravos. Estou ouvindo. Está ouvindo, né? Não, só para dizer aí a Daniela Rosa, a filha de Helena Rosa, né? As Daniela, duas estão lá de Minas cumprimentando você e dando a saudação especial aí para você. A Helena tá dizendo que os índios que estão nas baixadas dos rios estão sendo dizimados pelas doenças dos brancos, sobretudo no Baixo Xingu.
E também aqui, os Krenaks, aqui com essa tragédia que a Vale do Rio Doce promoveu, o Rio Doce é um rio sagrado para os índios. Eu encontrei com vários Krenaks. Até o rio é sagrado para eles. E foi contaminado, destruiu quase tudo. Então, acho que essa questão dos índios é preciso ser tratada com seriedade. E ainda tem, nós temos um resgate para o povo indígena, os povos que eram muitos e muitos povos que mantêm a sua língua, a sua tradição, a sua cultura. E também, voltando aqui agora também, a questão dos quilombolas, que é quando essa luta foi travada, um número muito grande de escravos conseguiu se rebelar e construir os seus quilombos. E aqui nós temos a Simbagaba, que é uma mulher, também assim como da Tahiti. Essa Simbagaba, ela, segundo a cultura oral, segundo a história, ela ajudava a libertar os escravos. Ela era escrava, sofreu violência, ela foge e ela organiza a resistência. E é importante dizer, isso mereceria um filme, isso é uma epopeia. Ela conseguiu capturar um navio e fazia libertação de escravos em pleno mar. Porque eles chegavam o porto que vendia mais escravos era em São Mateus. Então é a Simbagaba que está lá. Então, tem outros lutadores. Tem São Benedito das Fiabas, que esse é um santo que aliás, está aqui perto de mim. Eu tenho um santo aqui em casa, São Benedito, porque eu paguei uma promessa quando fui queimado, e o São Benedito, esse São Benedito, que é o pequenininho lá, se chama São Benedito das Piabas, ele é protetor dos fugitivos e dos queimados. Então, dessas duas áreas eu sou entendido. A professora Cíntia, ela está fazendo uma saudação Cíntia também, e ela faz duas questões aí. Por que na gestão dos anos do PT, as terras do quilombo do Sapê do Norte, não foram tituladas? Depois ela coloca também aí a questão da senadora, na senadora Ana Rita, ela não teve pulso forte, a força das empresas de celulose é monstruosa, mas precisa ser encarada. Então, tem duas áreas que têm muito específico, três áreas de quilombos que têm especificidade muito diferente. Alcântara, no Maranhão, que tem uma base aérea, inclusive americana, entrando naquele território. Na época, a gente conseguiu até construir um centro de referência, ter advogado, psicólogo, assistente social para ajudar. Isso lá no Maranhão, a base de Alcântara. E tem em Marambaia, no Rio de Janeiro, que é na Marinha. E lá tinha um quilombo. Tem um quilombo. E tentavam fazer o seguinte, não poderia, nenhum quilombola poderia casar e levar alguém para lá. Queriam impedir isso. Mas essa é uma luta muito grande e eles sofreram, porque você imagina enfrentar a Marinha e alguns não a Marinha como um todo, mas aquelas pessoas que não querem a presença dele. E outra é aqui no Espírito Santo. Dentro do mesma área, de uma empresa, tem vários quilombos. São vários quilombos. Portanto, é uma particularidade da necessidade da luta ser mais forte. E, de verdade, há muita dificuldade. Tá? A Cíntia tem razão, mas o período que mais se cuidou da questão quilombola, que fez o trabalho, foi no período do Lula e da Dilma. Esse foi o período que mais, embora enfrentando dificuldades imensas, a opinião pública ainda não entende bem a importância do quilombola. Ele é uma pessoa que ele não só lutou por liberdade, ele preservou cultura, tradição. Você é de Goiás tem muito. Tem os calungas, não é isso? Calungas lá, não é isso? Tem muitos quilombos. Esses quilombos têm um papel importante na preservação da cultura, do saber. E aqui no Espírito Santo também faz parte dos grupos das comunidades tradicionais, além dos pescadores, dos pescadores. Então, eles estão distribuídos em muitos lugares. O maior quilombo que tem é em Presidente Kennedy, o maior. Não estou dizendo que é mais quilombos, mas o maior. E essas pessoas travam uma luta muito séria, muito séria. Eles sofrem perseguição, discriminação, violência.
Eles têm resistido bravamente, mas não é simples enfrentar isso num país como o nosso, cheio de preconceitos. Então, é como se eles não merecem aquelas terras. Eles merecem aquelas terras e merecem que o país faça um reconhecimento para a sua luta. Eles ensinaram o sentido da palavra liberdade. Uhum. A questão aqui o que eu queria perguntar aqui a você? Ah, tá. Dos ciganos no Espírito Santo. Sim. Como é? Olha, o Espírito Santo, nós não temos dados precisos, mas o Espírito Santo deve ter tem mais de 20 mil ciganos. Se você chegar em São Mateus, tem um bairro inteiro quase que é construído de ciganos. Ciganos e ciganas, naturalmente. E tem aqueles nômades, e tem muitos seminômades, porque a situação hoje é muito difícil para que eles mantenham a vida que tinham antes. Então, muitos deles estão morando já em alguns lugares. Na Serra, teve um período que eu acho que tinham 7 acampamentos ciganos. Alguns que saíam e voltavam, e outros seminômades, e outros já construindo as suas casas. E quando a Minha Casa é Minha Vida, nós chegamos a fazer discussão de criar e ter um espaço próprio para essas comunidades tradicionais, quando elas estivessem, digamos, quando fosse construir, ter também para eles. O cigano teria que ter, mas teria que fazer também uma discussão com eles. Não é só chegar e fazer uma casa, aqui está a sua casa. Por que não conversar com eles? Como é que eles gostariam de ter sua casa? Nós discutimos também aqui no Espírito Santo, uma época, teve um prefeito, não citaria o nome dele, ele sinalizou que ia avançar. A gente criar um espaço, é o chamado espaço cigano, onde a rota dos ciganos, onde eles passam, os nômades, me referindo aos nômades, teria um espaço não com propriedade específica deles, um espaço aberto que tivesse água, pudesse ter luz e pudesse ter banheiros. Podia ser banheiro químico. Que eles passavam durante um tempo, ficavam ali, e depois seguiriam o seu caminho. Então, esse espaço podia ser até servido depois até para um parque, para um circo, para alguma coisa. Cara, o cigano participa de muitos circos, grandes circos, Tiane, grandes circos que tiveram aqui no Brasil, quase todos eles têm muitos ciganos lá, e alguns ciganos eram donos dos próprios circos. A participação aí do nosso amigo Danilo, o Danilo aí, ele que Danilo, tá lembrando, né, que o termo correto é escravizado, né? Que não existe escravo. Os povos pretos foram sequestrados do seu país de origem para serem escravizados, né? E Jacimba foi escravizada e foi uma guerreira muito importante, né? Oxalá que a história, né, do Espírito Santo contasse essa história da Jacimba, né? Das crianças. Nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de homens e mulheres livres que foram escravizados. Acho que talvez seja essa a correção. Porque senão dá a impressão que a pessoa nasceu para ser escravo. Ninguém nasceu para ser, né? Tem que ser livre. E essa é uma luta muito grande. Muitos ciganos foram escravizados também, tá? Muitos ciganos foram escravizados também. Berenice está lembrando, Perli, Berenice está lembrando aí que no município de Serra, né, também sempre teve e ainda tem, né? Muitos ciganos. Vila Velha tem, Viana tem, tá? E eles sofrem, como não tem um espaço apropriado, os ciganos nômades, ficam na periferia da periferia, sem água, sem luz, tá? E com repressão. Então, eles têm que viver como se isolasse essas pessoas. Isso é um absurdo. Nós já tentamos que pudesse fazer. Aí, se não tem água, eles vão ter que ter água em algum lugar. Eles vão pedir numa casa. Mas pedir numa casa não é fácil, porque ninguém vai dar água por muito tempo. A pessoa precisa ter banheiro. Podia ter um banheiro químico, mas tem que usar banheiro. Então, e aí a comunidade do entorno às vezes não entende isso, porque falta a preparação de uma cultura. Nós tentamos, isso foi na Serra, vou logo dizer, na Serra a gente tentou encontrar um espaço cigano. O prefeito, sem citar o nome, ele se esforçou, ele estava se esforçando para isso. Já estava arranjando um terreno. E depois descobriu que a comunidade do entorno não queria os ciganos. É como se o cigano fosse trazer problema. O cigano ia trazer alegria, trazer canto, dança. Coisa errada o cigano faz, como faz italiano, faz japonês, chinês, russo, todo mundo faz. Mas não é, eles trariam um ganho para aquela comunidade, mas houve resistência disso. E Baixo Guandu teve. Sim.
Sim, só Sim, a Berenice, né? Parece que é moradora da Serra. Ela está da dizendo terra, aí da que terra. em 2015 a prefeitura, através da Secretaria de Direitos Humanos, estava acertando um terreno para colocar É isso. 32 famílias de ciganos, se É não me isso. engano, em Jardim Bela Vista e Divinópolis.